Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu queria falar para vocês sobre como orçar laudos de RT. É um assunto muito delicado, tá? E muitas das vezes eu vejo pessoas cobrando errado como poder fazer um laudo e como fazer uma RT. Então eu queria partir do início, tá? Que você é um profissional e que você tem que se valorizar. Então a gente não pode cobrar qualquer valor. E eu vejo muitas pessoas aí cobrando valores super baixos e muitas das vezes dizem, né? Se eu não cobrar baixo, tem outra pessoa que cobra. Bem, eu prefiro cobrar o valor certo e ter a minha consciência limpa, porque laudos de RT pode fazer uma pessoa ir presa, tá bom? Então assim, esse é o princípio e vocês têm que estar com isso gravado na cabeça. Então se valorizem em primeiro lugar, porque primeiro foi 5 anos aí de estudo, engenharia ou arquitetura, né? Dependendo do que vocês forem, porque engenheiros e arquitetos também podem, né? Praticamente fazer as mesmas coisas, principalmente quando se trata de uma reforma residencial, né? Que ou você faz uma RT ou faz uma RRT. Eu não conheço muito bem a parte de arquitetura, então me perdoem se eu falar algo errado, eu compreendo mais da parte de engenharia, mas eu queria pontuar inicialmente algumas informações importantes, por exemplo, né, já que a gente comentou aqui sobre reforma residencial, quando lhe é solicitado uma ART, né, para poder fazer a reforma dentro daquele apartamento. Então, em primeiro lugar, a ART é uma anotação de responsabilidade técnica, onde você vai comprovar que você esteve no local e você está se responsabilizando por aquela obra. Então, aí começa todas as informações. Em primeiro de tudo, quando as pessoas pedem uma RT para uma reforma residencial, elas não estão te pedindo para você vender um documento. Primeiro ponto para vocês colocarem na balança de orçamento de vocês. Ela está te pedindo um profissional que vai avaliar se tudo aquilo que ela está solicitando é seguro ser executado. Porque, infelizmente, já houve muitas situações onde as pessoas foram fazer uma obra, infelizmente passaram por viga e pilares e isso pode acontecer de ruir a obra, né? É uma situação muito delicada, muito importante. Então, por isso que existem leis hoje que dizem que para você fazer uma RT, para você fazer uma reforma residencial, você precisa de uma RT. Mas, na verdade, você não precisa da RT só o documento, você precisa do responsável, você precisa do engenheiro, do arquiteto que entende do assunto e vai poder dizer se aquela obra é segura ou não para poder ser executada. Muitas das vezes as pessoas querem remover paredes e essas paredes podem ser alvenaria estrutural e você precisa fazer um reforço. Então tudo isso vocês têm que colocar na hora de orçar. O que eu vou fazer é seguro? Pode trocar aquela tomada de um ponto para outro? Então por isso que sempre quando me é solicitado para fazer uma RT referente a uma reforma, eu faço uma checklist. O que você vai fazer? Vou trocar piso, vou colocar tomada. Às vezes as pessoas omitem, falam só sobre o piso, né? Então, vou trocar o revestimento. Aí eu pergunto, não vai colocar nenhuma tomada? Eu vou, precisa? Precisa. Por onde vai passar esse fio? Vai passar pela parede? Vai passar pelo chão, pelo contrapiso? Tudo isso interfere na sua responsabilidade. Porque se o cliente fala que vai colocar uma tomada em uma parede onde não tem, a mão de obra dele pode querer passar aquele fio pela parede e muitas das vezes ele pode ter um pilar. E você, como responsável técnico, assinando aquela RT, se torna responsável por isso. Então, entendam, quando se é solicitado uma RT, você é responsável pela obra. Então, você tem que cobrar um valor que, pelo menos, você vá lá no decorrer da obra, algumas vezes, onde você possa orientar o profissional no início, avaliar no decorrer da obra e verificar se tudo foi feito corretamente no final. Dessa forma, você garante que não vai ter nenhum problema e você não vai ser preso por isso. Perfeito? Então, todas essas informações têm que ser relevantes e têm que ser avaliadas dentro do orçamento de vocês. Agora não pode, amigo profissional, eu ouvi falar, né, que era de classe, cobrar R$150 por uma RT. Isso não é valor que se cobre porque não só paga a taxa, né? Vamos colocar assim. E as idas? O que você está vendendo o documento? Perfeito? Então, RT não é venda de documento, pessoal.
é um contrato com um profissional para avaliar se a obra está sendo executada de maneira correta, perfeito? E eu vou avançar um pouco mais. Então agora existe laudos e também os laudos também solicitam RT, perfeito? Então assim, vamos supor, você foi contratado para fazer um laudo predial, perfeito? Esse laudo predial ele tem que ser entrada na prefeitura e você tem que fazer uma RT. A RT é como se fosse um comprovante, é um carimbo dizendo, olha, esse profissional passou aqui, ele validou isso e o que diz dentro do laudo dele está correto, tá? Porque assim, o laudo sozinho, ele tem mais força quando tem RT. Então, por isso que quando você dá entrada na prefeitura, você não dá entrada só com o laudo, você precisa da RT. Que a RT, ela mostra que você é engenheiro, você é arquiteto, no caso, se arquiteto é RRT, se eu não me engano, e você valida aquele documento. Então, a RRT é para validar o laudo. Perfeito, pessoal? Então, quando vocês forem fazer, por exemplo, um laudo predial, vocês têm que colocar mais informações, né, dentro desse orçamento de vocês, para vocês poderem levantar valores. Vamos começar pelo seguinte. Primeiro, vocês vão ter que passar de 1 a 3 dias, dependendo da altura do prédio, de quantos pavimentos tem, de quantos blocos existem no local, perfeito? Caçando patologias. E vocês têm que tomar muito cuidado, porque se vocês não detalharem uma patologia e vir de o prédio ruir ou houver algum problema dentro daquela patologia, você se torna responsável. Então, por isso que, primeiro ponto, quando vai se fazer um laudo predial, residencial, seja onde for, você tem que calcular os dias que você vai ficar ali olhando as patologias, procurando as patologias. Depois você vai precisar de tempo para elaborar todo esse projeto, né? Todo esse laudo. Então você vai ter que escrever, procurar informações, NBRs. Então tudo isso leva um tempo. Então você tem que calcular o seu tempo de elaboração do laudo. Até então tá tranquilo. Acho que isso daí o pessoal já consegue compreender que vai mais ou menos por aí. Mas agora entra a bucha, pessoal. Quando vocês estão com o laudo pronto e dão entrada na prefeitura para validar tudo que vocês viram, dentro do laudo de vocês vai ter que ter prazos. Então, por exemplo, fiz um laudo predial e constatei que em um pilar havia uma fissura e tem que fazer o reparo dessa fissura em até 180 dias, um exemplo. O condomínio, ele pode contratar você, se você for um empreiteiro, né, uma pessoa que lida com obras, ou vai contratar um terceiro. Se esse condomínio contratar um terceiro, olha só, você vai ter que ir lá olhar a obra que está sendo executada. Por quê? Porque se esse empreiteiro fizer errado, a responsabilidade é sua. Então, dentro do seu orçamento de laudo predial, você tem que colocar as visitas técnicas em todas as patologias que vocês colocaram ali dentro. Perfeito? Então, vamos supor, existe 10 patologias e as pessoas vão executar a longo prazo. Então, você vai ter que ir lá durante esse período de execução para avaliar se está tudo ok. Se for uma empresa de engenharia, essa engenharia pode emitir uma RT para você que o procedimento foi feito correto. Legal, já tira uma carga da sua responsabilidade. Mas a maioria das vezes, os condomínios acabam contratando só a mão de obra e precisa de um engenheiro responsável para poder olhar se tudo está feito corretamente. Então, por isso que eu volto a dizer, a responsabilidade acaba voltando para vocês e vocês têm que ser responsável por aquilo. Legal, pessoal? O empreiteiro foi lá, executou, fez o reparo da estrutura, você acompanhou, está tudo perfeito, show de bola. Você agora tem que voltar na prefeitura, falar para a prefeitura que seu lado está ok. E a prefeitura fala assim, que bacana, agora por 5 anos você é responsável por esse prédio. Loucura, né? Então aí é que tá. Quando vocês forem fazer um laudo predial, não é um valor simbólico, pessoal. Vocês têm que calcular que durante 5 anos vocês são responsáveis e ao menos uma vez por mês vocês têm que ir lá dar um check-up, uma avaliada se todas aquelas fissuras, se todas aquelas patologias que foram reparadas, elas não voltaram a abrir, a ceder, seja lá o que for. Então vocês são responsáveis por 5 anos. Aqui eu estou falando de uma forma um pouco mais simples, pessoal,
E só explicando para vocês o passo a passo. A questão quando a gente entra nos valores, eu trato isso mais dentro do meu curso, onde eu tenho mais tempo para poder elaborar e explicar como é que funciona o passo a passo. Legal? Aqui a ideia é apenas para vocês entenderem a gravidade da situação e o quanto vocês têm que se importar com o que vocês estão colocando no nome de vocês, porque isso é grave, é sério e vocês podem até ser presos por isso, tá bom? Se vocês tiverem mais interesse, o meu curso agora no momento está fechado, mas em breve será aberto, vocês podem estar me seguindo nas redes sociais. No Instagram vocês me encontram como Tromboto Engenharia e agora vamos dar continuidade. Quando vocês vão trabalhar dentro desses 5 anos, visitando a obra, vocês têm que pensar que vocês têm que ter um valor mensal, perfeito? Que cubra a visita de vocês. Então ela tem que cobrir a visita e o que vocês cobrariam por cada visita, perfeito? Então dentro do orçamento de um laudo técnico, tudo isso tem que ser pensado. O trabalho que vocês têm que fazer para poder elaborar o laudo, a supervisão da equipe técnica que vai executar o serviço, o tempo que vocês se tornam responsáveis e que vocês têm que voltar lá para poder estar acompanhando essa obra, principalmente se ela for dada entrada na prefeitura. Perfeito? Então tudo isso é muito importante, muito relevante. Vocês têm que estar com tudo isso na ponta do lápis para não tomar prejuízo e muito menos ter uma dor de cabeça. Porque as pessoas às vezes acham que laudo você faz o documento, dá a entrada ou entrega para o prédio e pronto, está tudo certo. Mas não. Quando você é contratado como profissional, como supervisor, como uma pessoa que vai dar o laudo e vai ser responsável por aquilo que está sendo dito. Por isso que tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis e a longo prazo. Então, qual é o meu conselho? Vai fazer um laudo, principalmente se for predial, vocês têm que calcular o tempo que vocês são responsáveis. Então, não é um valor simbólico de um documento, não, é o tempo que vocês são responsáveis e aí vocês cobrem em cima desse tempo, perfeito? Pode ser um valor total ou pode ser um valor diluído durante o período. Tá bom, pessoal? O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, peço para que deixe o like. Se houve interesse pelo assunto, peço para que se inscreva também para mais vídeos em breve. Muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau.